Olá, estou aqui novamente para falar com vocês e hoje sobre entrevista. Nós já não falamos sobre esse assunto? Sim, já falamos sobre entrevista jornalística. Hoje veremos a diferença entre entrevista jornalística oral e escrita. Então vamos lá? Vamos relembrar então o que seria, a entrevista. A entrevista é a ação ou efeito de quê? De entrevistar ou ser entrevistado. Então nós temos dois elementos fundamentais ali, Quem são? O entrevistador, que é quem faz, quem conduz as perguntas, E a pessoa que responde, que é o meu entrevistado. Eu posso ter apenas um entrevistador e apenas um entrevistado ou mais, Então, as entrevistas, elas são muito utilizadas pelos jornais, sites, revistas, rádios e TVs e têm um papel importantíssimo para o desenvolvimento social. Ela é crucial para quê? Para a propagação do conhecimento, Para o posicionamento da crítica e também para que sejam formuladas opiniões a respeito. A respeito de quê? De alguém, de algo ou simplesmente de um fato. Essa entrevista, ela pode tanto trazer uma linguagem formal como mais informal, ou até mesmo mesclar, vai depender do meu entrevistado, correto? Então, relembramos o que seria a entrevista. Como falamos, ela é publicada em jornais, revista, telejornais, TV e tem formas diferentes, Então, eu vou ter o quê? A versão escrita e a versão oral. A versão escrita está presente onde? Em jornais e revistas. Já a oral, ela está em telejornais, programas de TV e também na web, certo? Então vejam aqui uma imagem até mesmo do nosso livro, Onde um rapaz entrevista uma senhora. Então ele está provavelmente gravando essa entrevista e utiliza simplesmente a oralidade. Já na entrevista escrita, eu, tenho sim também um gênero dialogal, só que com características particulares. Por quê? Muitas vezes ela é produzida oralmente, mas ela vai ser divulgada na modalidade escrita, Então eu preciso transformá-la para que ela possa, ser apresentada em jornais e revistas. Então essa entrevista, ela vai passar por um processo. Esse processo nós chamamos de retextualização. Então, o que seria a retextualização, É bastante comum esse processo e ocorre basicamente quando um texto ele é refeito, ou seja, quando ele é reformulado em uma outra modalidade. Se ele estava na forma oral, agora ele vai ser escrito, Vai passar para uma outra modalidade. Então, eu tenho ali a retextualização, certo? Para que eu faça essa retextualização, o meu texto ele vai passar por algumas etapas. Qual é a primeira etapa? Transcrever o texto oral. Ou seja, eu tenho lá a minha gravação, E eu vou transcrever, vou passar esse texto para a forma escrita. Óbvio que quando eu for fazer essa transcrição, o meu texto vai sofrer alguns ajustes, tá? Quais são os ajustes? Primeira coisa, nós já aprendemos o que era turno de fala, Turno de fala é quando eu tenho ali as diferentes pessoas falando. Uma hora é o entrevistado, uma hora é o entrevistador. E assim, por diante. Então, eu preciso identificar isso. Então, eu vou colocar quem naquele momento está falando. Vejam aqui um exemplo. Aqui é o repórter, Então, eu acabo identificando o repórter e vou iniciar esse turno, essa fala, sempre com letra maiúscula, tá? Então, não esqueçam, nessa transcrição, Eu preciso identificar o turno e sempre iniciar os turnos com letra maiúscula. Um outro fato que nós sempre temos que fazer é grafar as palavras sem indicar a pronúncia, tá? Como assim, Percebam que ele utiliza tamo. Não está escrito tamo. Tá, mas ele já transcreveu. Aqui ele tinha dito, Marcelo, então ele indicou quem vai falar, iniciou com letra maiúscula, e na fala original ele tinha dito, muito honestamente, dizendo, Márcia, nós estamos
perdendo a guerra. Então, ele já reescreveu utilizando estamos, tá? Então, sempre devemos grafar, né? Ouviu lá a gravação, estava tamo, eu vou grafar agora da forma correta, estamos. Vou também fazer o quê? Anotar as repetições de letras ou palavras, tá? Percebam aqui que ele utilizou igual, igualzinho em Belo Horizonte. Então, ele utilizou isso na fala para dar maior ênfase, né? Na escrita, eu vou, então, anotar essas repetições. Vou anotar também o quê? As hesitações, os sinais, né, de atenção, quando a pessoa, entre outras. Então, eu vou sempre destacar isso, ok? Então, eu devo também o quê? Eliminar as marcas de oralidade, de interação, essas redundâncias, as repetições dentro do texto transcrito, tá? Então vejam aqui, eu tenho indicação, né? A Márcia Mourão, inicio com letra maiúscula, e ela disse o seguinte: olha, Marcelo, esse problema não ocorre apenas em Belo Horizonte. Várias outras cidades do Brasil e do mundo, também está sofrendo com as manifestações dessa mosca branca de ficus, exatamente em árvores do gênero ficus, igualzinho em Belo Horizonte. Então, aqui nós temos uma sugestão, né? Como que ficou? Esse problema não ocorre apenas em Belo Horizonte, várias outras cidades do Brasil e do mundo também estão sofrendo com as infestações dessa mosca branca, de ficus em árvores do gênero ficus, igual em Belo Horizonte. Percebam que aqui já eliminamos todas essas marcas, né? Na fala do Marcelo, ele disse, né? Houve, tem alguma relação com esse aqui, aquecimento. Só do mundo, essas mudanças de temperatura, já que é uma coisa global, né? Percebam que ele tem uma ideia interessante aqui, mas ele utilizou, né, muitas expressões que, na verdade, elas só devem ser utilizadas na oralidade. Então, nós vamos eliminá-las. Olha a sugestão, como ficou bem interessante. Houve alguma relação com o aquecimento do mundo, já que é uma coisa global, certo? Percebam, né, que mudou bastante, ficou mais interessante, né? A terceira etapa, nós vamos fazer o quê? Substituir palavras ou expressões próprias da oralidade ou, né, excessivamente informais, estruturas de frases truncadas, corrigindo os problemas, né? Que tipo de problema que nós podemos ter ali? De concordância, de regência. Então, nós vamos fazer essas correções, substituir essas palavras. Percebam aqui. Prefeitura investiu ainda na aplicação de óleo de neném e num adesivo amarelo que atrairia a mosca. Aparentemente não tivemos muito sucesso. Primeiros focos do inseto foram identificados há 2 anos sobre o assunto. A gente conversa com o gerente de gestão ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Márcia Mourão. Então, como que poderia, né, ser reescrito? Prefeitura investiu na aplicação de óleo de neném e em um adesivo amarelo que atrairia a mosca, mas aparentemente não teve muito sucesso. Primeiros focos do inseto foram identificados há 2 anos. Sobre o assunto, eu converso com a gerente de gestão ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Márcia Mourão. Perceberam? Na forma escrita, eu preciso, né, ser claro, substituir essas expressões. Um quinto, eu vou acrescentar, né, caso necessário, a pontuação e a paragrafação. Ou seja, se eu, na escuta, né, da minha gravação, percebo que ali foi feita uma pergunta, eu vou precisar utilizar ponto de interrogação. Se eu percebo que nós tivemos ali, né, um chamamento, um vocativo, eu vou precisar colocar isso entre
vírgulas. Então, aqui, ó, Marcelo. Muito honestamente dizendo, Márcia, nós estamos perdendo a guerra para essa mosca branca, não estamos? Então, eu precisei utilizar as vírgulas, a pontuação, né, correta, para que o meu texto fique bacana, né? Vou também fazer o quê? Deslocar e agrupar ideias e argumentos, contribuindo para a coerência do texto. Esse texto transcrito aqui, né, bem da forma que foi realmente feito lá no oral, ele acaba sendo tanto incoerente, porque as ideias estão deslocadas. Então, eu preciso, né, fazer o quê? Agrupar essas ideias para que eu tenha um texto legal. Olhem aqui, eu tenho o texto retextualizado. Então, eu vou ler o transcrito e depois o retextualizado para vocês perceberem a diferença. Olha, é difícil dizer isso. Não temos como afirmar, fazer uma afirmação desse porte. O que nós temos de grande novidade ocorrido recentemente foi a identificação da presença de um vírus em folhas colhidas nesses locais, com a presença de ninfas dessa mosca branca, né? Dessa falta, entretanto, a gente confirmar quando a existência de correlação de fato desse vírus com os problemas que ocorrem nessas árvores. Essa identificação foi efetuada pela Fundação Oswaldo Cruz, né? Que vem nos acompanhando e contribuindo bastante, já há um bom tempo e através da realização de várias pesquisas que buscam exatamente conhecer melhor esse problema e principalmente identificar novas formas de atuação. Dá para entender o que ela disse? Sim, com bastante dificuldade, né? Nós temos ali que juntar as ideias para poder entender. Então, o texto retextualizado ficaria da seguinte forma: é difícil fazer uma afirmação como essa. Recentemente, a Fundação Oswaldo Cruz, que vem acompanhando nossa situação e contribuindo, identificou, em folhas com a presença de ninfas da mosca branca, colhidas nos locais atingidos, um vírus que tem relação com os problemas, que atingem as árvores. As várias pesquisas realizadas têm o objetivo de conhecer melhor o problema e, principalmente, identificar novas formas de atuação. Percebam que ficou muito mais claro, né? Então, nós temos que ter esse cuidado na hora de fazer essa retextualização. Então, chegou a sua vez, tá? Agora você fará uma entrevista. Se prepare. Bom, não tem, né, em época de pandemia, como fazer essa entrevista na rua, com pessoas, né, fora do contexto familiar ali, depois levar para a escola, para que os amigos percebam, vejam, né, o assunto escolhido. Então, o que vocês devem pensar? Que essa entrevista ela deverá ser feita entre os familiares, pessoas mais próximas, para que você não precise, né, se expor. Então, você vai escolher um tema. Esse tema tem que ser interessante. Interessante a quem? Ao seu público-alvo. Quem, então, você terá como público-alvo? Seus familiares, né? Sei lá, vai divulgar na internet. Então, quem será esse público-alvo? E buscar, então, um tema interessante para eles, pensando o que eles gostariam de saber a respeito, né, desse assunto. E eu conheço algum especialista nesse assunto? O segundo momento, você vai eleger o entrevistado. Então, quem eu posso entrevistar, né? Fazer o convite, marcar a data, o horário e o local. Óbvio que o local terá que ser, né, ou via internet ou telefone. E terceiro, fazer uma pesquisa sobre o assunto. Por quê? Eu preciso conhecer esse assunto, né, que eu escolhi, esse tema, para que realmente eu entenda, né, e consiga fazer essas perguntas, ok? E quarto, então, fazer o roteiro de perguntas, porque você, como entrevistador, tem a função de elaborar as perguntas, certo? Lembrem-se, a entrevista deve sempre ter título e uma introdução, tá? Ou seja,
eu coloco lá o meu título e em seguida um pequeno texto onde eu vou apresentar o meu entrevistado e o assunto que vai ser tratado, tá? Não esqueçam dessa parte muito importante aí da nossa entrevista. Então, eu tenho aqui um exemplo, tá? Retirado lá da revista Nova Escola, onde eu tenho, primeiramente, o título, depois a linha fina, depois, então, a introdução, que é esse pequeno texto, né? Que é a apresentação da pessoa entrevistada e do assunto. Posso também, no caso da entrevista, né, escrita, colocar uma foto e o nome do entrevistador. E aí sim, né, o texto formado pelos turnos da fala, que seria as perguntas e as respostas, né, o entrevistador e o entrevistado, certo? Nessa produção, o que vocês precisam lembrar? Durante essa entrevista, conduzam a conversa sempre com muita atenção, tá? E utilizem o tratamento respeitoso, assim como a norma culta da nossa língua. Nesse momento, tenham sempre em mãos o roteiro de perguntas. Não confiem que você vá lembrar de todas as perguntas. Então, tenha em mãos, né, esse roteiro. Cumprimentem o entrevistado, respeitem os turnos de fala, né? Formulem cada pergunta calmamente e aguardem a resposta do entrevistado. Esperem que ele termine essa fala para depois, então, você fazer um comentário ou prosseguir, né, aí para uma outra questão, certo? Sejam ouvintes atentos e estejam sempre prontos para possíveis mudanças, que nem sempre aquilo que planejamos, né, vai ocorrer durante a minha entrevista. Então, eu preciso estar atento e, né, ser capaz de entender esses momentos de mudança. Caso o entrevistado falar pouco, né, e não responder com detalhes o que vocês perguntarem, reforcem sua questão educadamente. Peçam, né, por maiores detalhes, por uma explicação maior ou exemplos do que foi afirmado. E lembre-se, né, por favor, a senhora poderia dar um maior detalhe, falar um pouco mais sobre esse fato, quando ocorreu, então sejam bem educados. Se com a resposta, né, de uma questão o entrevistado responder a uma outra questão que vocês fariam adiante, já anotem para que vocês não repitam a pergunta, certo? E se o entrevistado ficar nervoso ou der uma resposta meio confusa, ambígua, né, que com duplo sentido, assim que ele terminar a sua fala, respeitosamente você vai pedir, né, que ele explique alguns pontos que não ficaram claros, certo? O ideal é que você anote o que precisa ser explicado antes de passarem, né, para uma próxima questão e de repente não terem que voltar ali no assunto. Respeitem sempre o modo de falar do entrevistado, pois cada pessoa tem uma origem, uma história de vida. Então, a forma que ele, né, colocar ali a sua fala, você deve respeitar. Também respeitar o quê? As opiniões dele. Mesmo que você não concorde, você deve respeitar. Porque, na verdade, a entrevista vai expor o ponto de vista do entrevistado, não a sua. Então, respeite a dele, ok? Pensou que acabou? Não, 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 não. Você fez a entrevista oral. Agora você fará o quê? A retextualização, certo? Boa sorte, treinem e até a próxima. Tchau, tchau.